Muito bem. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Quero compartilhar com você uma mensagem que pode ser que você não tenha ouvido ainda durante a sua caminhada cristã. Enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, eu quero aqui saudar os nossos queridos visitantes, deixar o nosso abraço caloroso a cada um de vocês, desejando que esta seja uma noite especial na sua vida, que você sinta o agir de Deus no seu coração, que o Espírito Santo do Senhor possa falar profundamente a sua vida nessa noite e te despertar, esclarecer a respeito de coisas que ainda você não sabe. 2 Reis, capítulo 13, verso 20 e 21 diz assim: Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar para saquear o país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas e então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Até aí, que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu quero falar nesta noite sobre o etzem, palavra hebraica, que refere-se à expressão ossos. O etzem que ainda carrega vida. Esse termo, essa expressão, querido, quando usada de forma literal, ela significa estrutura esquelética, ossos, cadáver. Mas quando aplicada no sentido metafórico, e nós encontramos isso em outros textos da Bíblia, vou dizer isso para você também, ela tem um significado mais amplo, mais intenso, mais profundo, revelando identidade verdadeira, núcleo, algo que diz respeito à essência do indivíduo. Nós encontramos essa mesma expressão etzem em Gênesis, quando Deus tira da costela de Adão a mulher e dá a ele. E ele, quando contempla aquela formosura ao seu lado, diz: esta é ossos dos meus ossos, etzem, do meu etzem, carne da minha carne. Voltando para o texto, a história bíblica de hoje é daquelas que muitas vezes aqueles que gostam de fazer aquele planejamento de leitura da Bíblia anualmente, passam por ele assim, ó. O homem morreu, os invasores estavam vindo, os caras que estavam com o cadáver na mão jogaram ele na caverna, tinha um monte de osso lá, o homem reviveu, e no versículo 22 a história já é outra. E nós passamos por esse texto, queridos. Mas perceba que ele traz uma mensagem poderosa demais para nós. Naquele momento em que o cadáver estava sendo levado para um lugar específico e para ser sepultado, naquele momento específico, não havia uma celebração programada, não havia um culto acontecendo, não havia ninguém ali para impor as mãos, para se despedir do defunto, não tinha ninguém clamando ao Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, e esse homem vai se levantar. Não. O cenário era completamente diferente.
O cenário nos aponta um homem morto, nos mostra uma caverna, fala também de homens desesperados, de homens amedrontados, fala de uma invasão pelos povos inimigos que cercavam os israelitas, que aconteciam em toda a primavera, gente que ia assaltar a terra e levar aquilo que podiam levar consigo. Fala desses homens e fala também de um punhado de ossos esquecidos dentro de uma caverna. Aquele cenário, numa primeira vista, parece um lugar onde tudo estava terminado. O homem estava morto, não havia mais o que fazer. Os inimigos que sempre vinham, estavam de novo vindo. Os homens que, acredito eu, outras vezes correram também para fugir, estavam fugindo. Um cadáver já ressecado, com seus ossos expostos, estavam numa caverna. O ambiente que cercava esse momento não era, queridos, um ambiente favorável ao milagre. Não era. Ninguém sequer pensava na possibilidade de algo desse tipo acontecer. Ao contrário, nós encontramos um enterro sendo interrompido de maneira violenta. Nós encontramos um corpo sendo lançado às pressas dentro de um buraco escuro por gente com medo. Nós encontramos uma história estranha, minimamente estranha, escondida em 2 versos no Antigo Testamento. Mas é exatamente aí que Deus revela uma das verdades mais impactantes das Escrituras, queridos. Esse episódio nos ensina que aquilo que nasce em Deus não morre na carne. Aquilo que nasce do Senhor permanece vivo no Senhor. Porque homens podem ser sepultados, mas o poder de Deus não. Vidas podem e vão voltar ao pó, mas a essência, a presença de Deus continua viva, porque ela é eterna. E o que mais me impressiona nesse texto é que Deus não usou uma oração poderosa de um profeta, de um líder ou de uma liderança para levantar aquele homem. Ele não usou um profeta vivo, como tantos e tantos que viviam naquele tempo. Ele não usou um momento especial, sequer tinha plateia, queridos. Deus não usou nada disso. Ele usou ossos esquecidos. O Senhor usou o seu poder num ambiente completamente desfavorável e sem qualquer testemunha ocular naquele ambiente, naquele momento. Deus age porque o seu poder não está limitado ao tempo. O seu poder não está limitado às circunstâncias. O seu poder não está limitado à fragilidade do homem. Ele não está limitado à nossa compreensão, queridos. Ele age segundo a sua soberania e vontade eterna. Ele age no tempo dele, quando ele quer, se ele quer, para a glória do seu santo nome. Foi assim naqueles dias e é assim hoje também. Eu estou certo que muitos, pode ser que tenha alguém assim aqui hoje, estão vivendo exatamente dentro de uma cena
parecida com essa. Talvez como aqueles que levavam o corpo emocionalmente cansados. Talvez como pessoas espiritualmente mortas, enterradas. Talvez pessoas cercadas ou cercadas por guerras, por lutas internas, externas. Gente passando por grande dificuldade, carregando dentro de si, às vezes, sonhos mortos, planos, desejos que estão cada vez mais longe, mais distante daquilo que ele sonhou, daquilo que ele idealizou viver. Mas o Espírito Santo do Senhor nos trouxe a esta palavra, a este texto, para nos lembrar que ainda existe vida, onde todos veem, onde todos acham, onde todos pensam que tem morte, que tem resto, que não tem mais jeito. O Espírito do Senhor nos traz a esse texto para dizer que ainda existe poder escondido na caverna da vida, nos ambientes às vezes escuros, nos ambientes às vezes esquecidos. Ainda tem ressurreição para aquilo que estava enterrado em você, para aquilo que porventura tenha morrido em você, porque quando o homem chega ao seu limite, quando nós entendemos que não tem mais jeito, como aqueles homens fizeram, olha, já está morto, não há mais o que fazer, jogaram o corpo e saíram para proteger sua vida. Quando nós imaginamos que não tem mais jeito, quando chegamos ao nosso limite, Deus trabalha no impossível, na nossa impossibilidade, na nossa falta de perspectiva. E essa história nos ensina que o céu age, mesmo em meio ao caos da nossa vida. O texto diz que os homens estavam enterrando alguém. O momento já era difícil demais. E quando você acha que está ruim, a coisa piora. Porque no momento de profunda tristeza, aparecem os inimigos, saqueadores, vindo na direção deles. E de repente aquele funeral é interrompido pelo medo. Imagina a cena, um monte de homem tremendo, olhando um para o outro, o que fazer, o coração acelera e as alternativas não aparecem, as opções são poucas demais, a poeira subindo, o barulho dos inimigos chegando, ninguém pensando direito. Então um deles tem uma ideia: vamos jogar esse cadáver na caverna. E fizeram isso e saíram correndo. Eles não foram na caverna e depositaram o corpo lá, queridos. Eu acredito que eles tenham chegado na beirada da caverna e contaram: vamos no 3. 1, 2, e vai defunto para dentro. Aquele homem foi enterrado, julgado ali sem honra, sem cerimônia, sem despedida. Mas naquele ambiente, naquele cenário caótico, um milagre aconteceu. Naquele ambiente de caos, Deus agiu. E sabe por que Deus fez isso? Porque o Senhor age, guarda isso no seu coração. O Senhor age de maneira poderosa, mesmo em ambientes imperfeitos, mesmo em ambientes cercados pelo caos, mesmo em ambientes desfavoráveis para nós. Nós dependemos de circunstâncias, Deus não. Nós dependemos de emoção, Deus não. Nós dependemos de estrutura, Deus não. O Senhor entra como quer, quando quer, no meio do caos e faz desse momento duro na vida do homem um ambiente de milagres. Quando nós olhamos para o texto, nós nos entristecemos.
Mas quando olhamos para o que Deus fez e faz e pode fazer, a partir de um ambiente como aquele, nós nos enchemos de esperança, porque não há nada tão ruim na nossa vida que não possa ser mudado pelo Senhor. Você crê nisso? Não há nada tão difícil que nós estamos enfrentando ou venhamos a enfrentar que não pode ser transformado pelo Senhor. Não há nada morto em nossa vida que não pode ser trazido à vida de novo pelo Senhor. Creia nisso, querido. O Deus que nós servimos não está limitado ao nosso tempo, à nossa perspectiva, ao nosso sentimento. Ele não está limitado à mente pequena do homem. Pode ser que aos seus olhos a sua vida esteja com tudo fora do lugar. Pode ser que aos seus olhos a sua vida esteja corrida, bagunçada. Você ora, você busca, mas o coração continua com medo. Você canta, você adora, você participa, mas o coração continua cansado. Você vem à igreja, você ouve uma palavra, você participa da programação, mas por dentro parece que algo morreu. Você não sente mais prazer, mais emoção. E para piorar, não bastasse o momento difícil que muitas vezes nós vivemos, ainda existem os saqueadores que vêm contra nós. A ansiedade às vezes bate à porta, as decepções às vezes batem à porta, as crises às vezes batem à porta, os traumas às vezes nos cercam, palavras malignas vindas do inferno contra nós às vezes nos alcançam, e nós experimentamos um esgotamento espiritual que a nossa vontade é de ficar onde estamos e de não querermos sequer ouvirmos mais a respeito do Senhor. Mas o que nós encontramos no texto é o Senhor dizendo que ainda hoje o caos, a luta, as adversidades e aquilo que está morto na nossa vida não anula o poder transformador do Senhor. A sua luta, querido, não impede Deus de agir na sua vida. As tuas lágrimas não impedem o Senhor de agir na sua vida. A tua pequena fé não impede o Senhor de agir na tua vida. A sua ignorância com relação àquilo que Deus tem, quer de você nesse tempo, não impede o Senhor de agir na sua vida. A sua infidelidade não impede o Senhor de agir na sua vida. Não conhecemos a história daquele homem. O que nós vemos é Deus intervindo, trazendo de volta à vida um homem morto, lançado numa caverna. E o seu corpo cai sobre um esqueleto. E ali o milagre acontece. Foi assim com aquele homem, sem vida, sem esperança, sem perspectiva nenhuma de futuro, porque estava morto. Pode ser assim comigo e com você hoje também. Porque o Deus que nós servimos é um Deus cheio de esperança. Um Deus que nós servimos é o Deus que é a própria vida. A vida estava nele. A vida era ele. Você crê no seu poder transformador, querido? Você crê no Deus que você serve? Você crê no Deus e no poder transformador desse Deus na sua vida? Confia. Grite com o seu coração, mesmo na sua luta, mesmo na sua dor, mesmo na sua caverna, mesmo naquele ambiente de caos que porventura você esteja vivendo. Grite: Senhor, tenha misericórdia da minha vida.
Ele virá ao seu encontro. E ele pode trazer vida a você novamente. Agora veja isso. O profeta morreu, mas o poder não. Eliseu foi um dos homens que, no registro bíblico, mais Deus usou para operar milagres e maravilhas. Eliseu tornou as águas amargas de Jericó em águas doces, potáveis. Eliseu multiplicou o azeite daquela viúva, naquela história muito conhecida nossa. Eliseu viu carros de fogo descerem, passarem por ele e levar Elias até o céu. Eliseu fez o machado que havia caído na água voltar à tona. E tantos outros milagres Deus fez através da vida de Eliseu. Mas o corpo, querido, morre. A voz silencia. Os olhos fecham. Foi assim com o profeta. E eu pensando que naquele momento da morte de Eliseu, talvez o inferno tenha comemorado, ainda bem que esse homem foi embora. Ele estava dando muito prejuízo para a gente, estava atrasando em muito a nossa ação nesse mundo. Ainda bem que Eliseu morreu, menos um adversário para atrapalhar. Mas o que o inimigo das nossas almas tem dificuldade de entender é que Deus não deposita a eternidade em coisas temporárias. O que Deus faz na sua vida, querido, não termina nesse tempo. O que Deus tem para a sua vida não termina nesse tempo. O que Deus plantou em você não termina e não germina apenas nesse tempo. O homem morre, o poder não. O vaso pode até quebrar-se, mas a glória permanece. Porque aquilo que Deus dá no Espírito não morre na carne. E a vida de Eliseu revela isso para nós. O homem carnal morreu. Seus ossos já estavam expostos. Mas a presença que marcou a sua vida permaneceu tão impregnada nele que até os seus ossos carregavam poder. É isso que essa história nos revela. Eliseu morreu, mas a unção que estava sobre ele não. Eliseu morreu, mas a promessa de Deus que estava sobre a vida dele não. Eliseu morreu, mas o legado que a vida dele deixou não. Eliseu morreu, mas a presença viva de Deus nele não. Tem pessoas que já partiram desse mundo, mas continuam muito vivas nos nossos corações. Elas ainda nos inspiram. Elas ainda edificam. Seu legado ainda deixa frutos. Pessoas tão usadas por Deus que ainda influenciam gerações nesse tempo. Porque aquilo que nasce da carne é temporário, querido. Mas aquilo que nasce no Espírito carrega eternidade. Sua carne vai, mas a sua obra permanece. Mas aquilo que você faz fica, de bom ou de ruim. Isso serve para nós hoje também. Talvez algumas coisas pareçam estar mortas em nossas vidas. Tem muita gente com sentimentos assim hoje. Emoções mortas, sem perspectiva, sonhos mortos, fé abalada, fases da vida perdidas, mortas. Mas guarda no seu coração, se foi o Senhor quem gerou no Espírito, ainda tem vida aí.
Aquilo que morreu, querido, se morreu, não foi do Senhor. E o Senhor nos chama nessa noite a refletirmos sobre aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, sobre aquilo que Ele plantou no nosso coração, sobre aquilo que Ele nos deu nessa vida. A história que nós vemos hoje é de que um morto tocou os ossos de Eliseu. Tocou no etzem, tocou na essência, tocou na substância do profeta. E quando ele fez isso, ele recebe a sua vida de volta. Isso chega até a causar espanto, quando nós olhamos de maneira profunda para esse texto. Mas o que Deus está gritando aos nossos corações é que a morte não pode apagar aquilo que Ele colocou no homem. A glória estava lá, a essência estava lá, o legado estava lá, o poder estava lá. Agora escute você, fiel servo do Senhor. Pense nessa palavra. Talvez você está passando por um tempo difícil na sua caminhada, mas o Senhor está dizendo, nem tudo morreu. Ainda existe etzem dentro de você. Ainda existe poder, ainda existe presença, ainda existe promessa, ainda existe vida, ainda existe intimidade, ainda existe marcas de Deus na sua vida. Você carrega isso. Por mais que o inimigo tente impedi-lo de entender e de perceber aquilo que Deus tem e plantou na sua vida, o Senhor te chama aqui nessa noite para dizer, ainda tem vida aí. Porque eu plantei, diz o Senhor. E aquilo que eu planto para a eternidade. Que texto, irmãos! E quando nós olhamos para o milagre, nós percebemos que ele aconteceu sem aviso e sem perspectiva alguma. Talvez essa seja a ressurreição mais inesperada da Bíblia. Ninguém pediu, ninguém esperou, ninguém profetizou, ninguém viu. E ainda assim, quando o cadáver toca os ossos de Eliseu, ele volta à vida. Sabe por quê? Porque existem momentos, isso é importante você entender, existem momentos que Deus age sem consultar a nossa expectativa, a nossa perspectiva e a nossa fé nele. Porque ele age segundo a sua infinita vontade e poder. Existem momentos em nossas vidas que o Senhor age porque quer. Existem momentos em nossa vida que o Senhor age com um propósito específico, que nós sequer entendemos, sequer percebemos. E é preciso, às vezes, nos deparar com um texto como esse, para entender que aquilo que às vezes entendemos e achamos que Deus esqueceu, que Deus abandonou, nós tenhamos compreensão de que o tempo dele ainda não chegou. Que ele tem outra vontade, diferente da sua, para aquilo que você está buscando, esperando nesse tempo. Por isso a Bíblia nos orienta a buscar, em primeiro lugar, na nossa vida, a vontade do Senhor. E quando nós fazemos isso, olha que lindo, Ele acrescenta tudo aquilo que nós precisamos para a glória do nome dEle. Mas é preciso buscar, em primeiro lugar, o Senhor. Por vezes, nós insistimos em buscar, em querer
aquilo que nós queremos, que nós sonhamos, que nós desejamos para nossas vidas. Investimos tempo, investimos recursos, investimos vida, e no fim das contas, o que nós encontramos é frustração, porque a mão de Deus não está ali. Muita gente se perde nessa busca, muita gente se perde nessa procura alucinada algumas vezes por um lugar nesse mundo tão competitivo que nós vivemos. Estou dizendo que você deve cruzar os braços e deixar a vida te levar, não, querido. Eu estou dizendo que você deve buscar a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. E assim as outras coisas lhe serão acrescentadas pelo Senhor, no tempo do Senhor, quando o Senhor quiser, se Ele quiser. Pode ser que você esteja hoje experimentando um tempo sem expectativa alguma na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje atendendo um convite. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje querendo respirar novos ares, estava cansado de ficar em casa. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje para compartilhar um pouco do peso que você tem levado. Mas o que o Senhor diz ao seu coração é: você está exatamente na caverna certa, no lugar que eu ajo, no lugar que eu faço milagres, no lugar que eu transformo vidas para a glória do meu nome. Porque existe lugar, querido. Existe lugares que Deus transforma mortos emocionalmente em vidas restauradas e regeneradas. Existem ambientes que Deus age poderosamente, trazendo esperança de volta aos corações. Existem lugares carregados de presença, de graça, de poder, e são esses lugares ou cavernas que Deus restaura vidas, que Deus restaura sonhos, que Deus muda perspectivas, realidades. São nesses lugares ou cavernas que Deus opera milagres para a glória do seu nome. E então guarda no seu coração aquilo que foi jogado morto. Aquilo que foi jogado morto pode se levantar. Pode se levantar. Se Deus tiver lugar para agir na sua vida. Os homens, com medo dos assaltantes, jogaram o cadáver na caverna para se livrar dele. Porém, aquilo que parecia mais um descarte virou um testemunho poderoso. Aquilo que foi lançado na caverna como jogo esse problema para lá, como um abandono para uma iminente fuga, virou, na verdade, um testemunho vivo, um milagre vivo da atuação poderosa do Senhor. Aquilo, queridos, que parecia um final dramático para aquele homem já morto, tornou um cenário onde Deus revela a sua glória e poder. Que Deus é esse? Que age em cenários onde nós não temos mais qualquer esperança. Que Deus é esse? Que traz vida num ambiente de morte. Que Deus é esse? Que faz reviver aquilo que para nós já estava morto. E nós podemos aplicar essa realidade à nossa vida hoje, dizendo que o inimigo ainda tenta matar coisas nas nossas vidas.
ainda nos cerca, tentando nos fazer entender que não tem mais jeito, tentando nos transportar para dentro de um cenário como aquele de morte, de caos, de perseguição, de falta de esperança, de luto, de tristeza. Mas o que nós encontramos é que por mais que o inimigo tente matar sonhos, ministérios, casamentos, famílias, por mais que ele tente nos afastar do Senhor, o que o texto nos mostra é que Deus ainda entra em cavernas, Deus ainda entra em lugares de morte para levar vida, Deus ainda toca aquilo que parecia morto em nós e traz de volta a vida. Foi assim com Lázaro, foi assim com a filha de Jairo, foi assim com a viúva de Naim, foi assim com esse anônimo no texto que nós acabamos de ler. E pode ser assim conosco também. Porque o Senhor não teme ambientes de morte. Nós tememos, o Senhor não. Porque Ele é a própria vida. E onde Ele entra, querido? Onde Ele entra? As lágrimas que já secaram. Aonde Ele entra? Os sonhos que já foram enterrados. Aonde Ele entra? A fé que enfraqueceu-se com o passar do tempo. Aonde Ele entra? Aquilo que as pessoas dizem, não há mais nada a ser feito. Deus transforma. Deus renova. Deus muda. Aonde nós achamos que é o final da linha, o Senhor diz que há possibilidade de recomeço. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos olhar para essa história da caverna e entender que o Deus que estava lá está aqui hoje. O Deus que levantou aquele homem morto é o Deus que levanta sonhos, histórias, fé, corações enfraquecidos para a glória do seu nome. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que de repente eu te convido agora a se colocar na condição daquele morto. Se é que dá para fazer isso. Porque morto não pensa, não respira, não sente. Mas imagina, aquele corpo sem vida, lançado na caverna, sem reação, sem consciência, sem futuro. De repente toca os ossos do profeta e algo extraordinário acontece. O coração volta a bater. O ar volta aos pulmões. A vida invade o seu corpo novamente. De repente, seus olhos se abrem. E o que está diante dele? Um ambiente escuro. Imagino que havia confusão na sua mente naquele momento. Solidão dentro daquela caverna. Ele estava de pé, tentando entender o que acontecia. E então ele olha e vê um cadáver ao seu lado. Que susto! E então de repente ele percebe que havia vida nele. Talvez começasse a se lembrar do que aconteceu um tempinho atrás, que lhe custou a própria vida. Talvez fosse remetido a alguns instantes atrás, dias talvez, sobre o que estava se passando com ele, talvez uma doença, uma enfermidade grave,
Quem sabe um inimigo feroz o assassinou? Não sabemos. Mas o fato é que ele estava de pé, vivo, na presença do Senhor. Esse momento específico, querido, traz uma lição profunda para nós. O homem estava vivo, o homem estava de pé, mas o ambiente à sua volta ainda era de caos. Havia escuridão à sua volta. Havia, do lado de fora, inimigos se aproximando. Havia medo quando a consciência voltou. Pode ser que ele tenha tido medo e tenha permanecido escondido ali até os inimigos passarem. Porque do lado de fora era perigoso. Mas agora havia vida dentro dele. E enquanto existe vida, há esperança. Enquanto existe vida, há esperança. E a condição daquele homem, naquele momento, já de pé, em sã consciência, é a mesma de muita gente hoje. Gente que às vezes ama a Deus, mas tem atravessado dias sombrios. Gente que às vezes está tentando se levantar, tem lutado para ficar de pé, mas ainda encontra perguntas sem respostas, não entende tudo completamente. E isso para muitos é um empecilho. Tem gente que ora, mas ainda luta com medos internos. Tem gente que voltou a sorrir, mas ainda trava batalhas dentro de si e vê ao seu redor batalhas também acontecendo. E para piorar, não bastasse todo esse cenário, tem gente, querido, que não percebe Deus agindo no meio do caos. Tem gente que olha para a realidade à sua volta, para as circunstâncias à sua volta, para a atmosfera à sua volta, e acha que tudo acabou. Mas o que eles não percebem é que existe vida ainda. Enquanto há vida, há esperança. E esse texto nos ensina que por mais escuro que esteja ao nosso redor, por mais dificuldade que seja a vida ao nosso redor, isso não significa que Deus não está agindo. A vida daquele homem mostra isso. Deus o ressuscita e não o transporta de volta para sua casa, não. Deus o levanta, mas ele permanece na caverna. Os inimigos do lado de fora, escuridão à sua volta. O ambiente não mudou. Mas aquele lugar escuro não anulou a ação e o poder de Deus na vida dele. E talvez o ambiente escuro da sua vida, querido, talvez para você, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você esteja vivendo um tempo gostoso, abençoado. Deus continue te fazendo prosperar. Mas pode ser que você esteja vivendo um tempo difícil, de caverna também. Mas isso não anula o poder de Deus, o agir de Deus na sua vida. Você pode estar passando crises, diversas crises. Mas se Deus deu vida a você,
você vai passar por ela e sair dela de pé. Você crê nisso? Se Deus plantou vida em você, não há nada que o inferno possa levantar contra você que vá te deixar prostrado, porque aquilo que Deus planta em nós, aquilo que é eterno, que Ele planta em nós, não morre com a carne, mas vive para a glória do nome do Senhor. Feche seus olhos nesse momento. Essa mensagem nos ensina que ainda não acabou. Embora o ambiente externo seja desfavorável, o Senhor diz que você não é apenas mais um monte de ossos emocionais jogados no fundo de uma caverna. O Etzem de Deus ainda está em você. Ainda existe poder. Ainda existe presença. Ainda existe promessa. Guarda no seu coração, meu irmão. O céu pode fazer reviver o que está adormecido dentro de você. Hoje o Espírito Santo está dizendo: volte a tocar o Etzem de Deus que existe aí. Volte a tocar a presença. Volte a tocar a oração. Volte a tocar a palavra. Volte a tocar o altar. Existe ressurreição naquilo que você abandonou. O inferno achou que Eliseu estava morto, mas até os seus ossos carregavam vida. E isso significa que existem pessoas tão marcadas por Deus, que até depois de grandes e profundas batalhas, a presença, a glória e o poder continua ecoando nelas. Por isso hoje o Senhor chama os cansados, os emocionalmente enterrados, os que deixaram morrer a paixão, o amor, os que acham que a boa fase ficou para trás. O Senhor chama aqueles que estão tentando apenas sobreviver. Ele chama e diz: levante-se, saia da caverna, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. Querido Deus, nosso Pai, obrigado pela vida de cada um presente aqui nessa noite. O Senhor sonda e conhece corações. O Senhor sabe aquilo que está morto para nós, aquilo que um dia, por falta de fé, por desespero, nós sepultamos. O Senhor conhece. Mas a Tua palavra nos ensina hoje que aquilo que de eterno o Senhor plantou em nós não morre. Basta tocar no Etzem do Senhor, na essência do Senhor, para experimentarmos vida novamente.
Que teu Espírito, ó Deus, ministre em cada coração aquilo que a tua palavra nos ensina nesta noite. Ó Deus, que o teu amor seja sobre nós. Que a consolação do teu Espírito, a doce consolação do teu Espírito, seja sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus nos alcance e nos acompanhe por onde nós andarmos. Que nós experimentemos a vida que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus oramos. Amém e amém.